Olá a todos! O assunto da aula dessa semana é ondulatória, e em ondulatória eu vou começar falando dos conceitos que nós chamamos de conceitos iniciais. Então, a princípio, em ondulatória, quando nós formos falar em ondas, nós vamos considerar que as ondas, elas são transporte de energia sem transporte da matéria. E o que nós queremos dizer com isso? Eu consigo fazer com que a energia vá de um ponto para outro, sem necessariamente levar essa energia junto com alguma porção de matéria. Isso é, a matéria não precisa acompanhar a energia para que ela seja transportada de um local para o outro. E nas ondas, quando nós formos falar em ondas, nós vamos ter algumas classificações. Nós vamos classificar as ondas em relação à natureza e em relação às formas de propagação dela e também em relação às direções dessas propagações. Vou começar a classificação em relação à natureza. Em relação à natureza, nós vamos classificar as ondas em mecânicas, eletromagnéticas e ondas do tipo gravitacional. As ondas do tipo gravitacional, elas são recém-descobertas. Elas são provenientes da oscilação de campos gravitacionais. As ondas mecânicas, elas são ondas na qual, para eu transportar energia de um ponto para o outro, eu necessito ter matéria. Isto é, eu necessito ter um sólido, ou um líquido, ou um gás para transportar a energia de um ponto ao outro. Já a onda do tipo eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material, porque ela é a oscilação de dois campos, o elétrico e o eletromagnético. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre as ondas eletromagnéticas. Vou falar agora principalmente das ondas mecânicas, onde nós temos ondas mecânicas com frequência, né? A onda sonora é uma onda do tipo mecânica, o som precisa de um meio para se propagar. Quando eu pego uma corda de um violão e eu aplico uma força nessa corda de um violão, fazendo ela vibrar, estou produzindo ondas na corda do violão. Quando eu vou à praia, eu vejo que no mar existem ondas. Então, esses são todos exemplos de ondas mecânicas. E dentro das ondas mecânicas ainda, deixa eu voltar um pouquinho aqui, nas ondas mecânicas, para passar no videozinho aqui para vocês, eu ainda vou mostrar aqui duas situações, né? Esse videozinho eu copiei no YouTube, falando de ondas que se propagam numa corda, né? E aqui ele vai chacoalhar a corda primeiro numa direção, que é perpendicular à forma de propagação da energia, e aí nós vamos classificar essa onda como uma onda transversal. Já vou mostrar até um outro videozinho para vocês sobre a onda transversal. Então, eu posso ter ondas mecânicas do tipo transversal e também posso provocar ondas numa mola, que o meio de propagação da energia é a mola, comprimindo e distendendo essa mola. Quando eu faço uma perturbação numa mola, essa energia, ela está se propagando, né, numa direção aqui, que está representada pela seta vermelha, e a gente vê que as partículas oscilam nessa mesma direção. E eu já vou falar um pouquinho mais das ondas longitudinais. E aqui eu tenho ondas provocadas na superfície de um líquido, que tanto é uma onda do tipo transversal, quanto uma onda do tipo longitudinal. Então, ondas mecânicas, produzidas em líquidos, produzidas em cordas, produzidas em molas, podem se propagar de três maneiras. Longitudinalmente, elas podem se propagar de maneira transversal ou ainda mista, que seria a transversal e a longitudinal ao mesmo tempo. Então, ondas mecânicas são caracterizadas por precisar de um meio de propagação. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar. A luz é um exemplo dela. As ondas eletromagnéticas, elas são provenientes de uma combinação de oscilações de dois tipos de campos. O campo elétrico, que é aquele criado pela existência da carga elétrica, né? Toda carga elétrica possui um campo elétrico, e o campo eletromagnético, que é proveniente aí
de movimento de partículas. Aqui no videozinho eu tenho uma representação, né, de uma onda eletromagnética. Então, vejam, eu tenho num plano uma oscilação de um campo elétrico, uma oscilação transversal, a energia está indo na direção dessa setinha laranja, mas cada pedacinho do campo elétrico aqui está oscilando transversalmente. E num outro plano, eu tenho uma oscilação transversal de um campo eletromagnético. Então, são dois campos que estão oscilando perpendicularmente entre si e de maneira transversal. Uma outra característica das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam com uma velocidade de aproximadamente 3.000 km por segundo. As ondas mecânicas, elas têm velocidades mais baixas, ok? E essa onda eletromagnética, ela atinge essa velocidade de 3.000 km por segundo no vácuo. Embora ela possa se propagar aqui no vácuo, ela também pode se propagar em meios materiais, tá? Então, não significa que as ondas eletromagnéticas se propaguem apenas no vácuo, elas se propagam em qualquer meio, inclusive na ausência de um meio material, eu consigo transportar energia de um canto para o outro através das ondas eletromagnéticas, tá? E as ondas do tipo gravitacional, eu não tenho aqui nenhum exemplo para dar para vocês, mas elas são oscilações de campos de outra natureza, que é a natureza do campo gravitacional, proveniente aí da existência das massas. As ondas eletromagnéticas, elas não são apenas as ondas que a gente conhece como luz visível, né? Nós temos 7 tipos de ondas eletromagnéticas, que seriam as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Todas elas são caracterizadas por ter a mesma velocidade, porém, elas têm frequências diferentes e comprimentos de ondas diferentes. Então, se eu olhar aqui o comprimento de onda, ou se eu perceber aqui as frequências dessas ondas, eu percebo que a luz visível, ela está numa faixa de comprimento de onda, numa faixa de frequência muito pequenininha quando comparada aos outros tipos de ondas eletromagnéticas que existem, ok? Então, a onda eletromagnética ainda pode ser classificada em 7 tipos. Nós vamos classificar, eu já mencionei antes, em relação à direção de vibração, que seriam as ondas longitudinais e as ondas transversais. O que seria uma onda longitudinal? Aquela que a energia se propaga em uma direção, por exemplo, esse alto-falante que está aqui, ó, do lado direito, ele vai emitir um som, e eu sei que as moléculas desse som, elas vão se propagando longitudinalmente. Eu vou mostrar aqui num videozinho para vocês. Esse videozinho eu fiz usando um simulador, tá? Aqui eu tenho um alto-falante, e aqui é como se ele estivesse mostrando as vibrações das moléculas quando o som está sendo emitido. Aqui ele me mostra regiões claras e escuras, que depois eu vou falar para vocês uma classificação para elas, como cristas e vales, tá? Depois a gente classifica essas situações, mas eu tenho aí uma demonstração de que o som é uma onda do tipo longitudinal. A energia se propaga em uma direção e as moléculas, elas vibram na mesma direção da energia. Então, se eu for fazer um desenho mostrando, eu não vou conseguir fazer aqui porque aqui é o vídeo, mas eu disser que a energia está indo para a direita, estou escrevendo aqui do ladinho direito, eu percebo que cada ponto do som, cada molécula, se propaga na mesma direção, que seria a direção horizontal, indo para a direita e para a esquerda. Aqui eu tenho um outro videozinho que vai mostrar uma simulação de ondas transversais e longitudinais, e esse experimento eu costumo fazer no colégio, né? Eu levo uma mola slim de aço e faço a demonstração, deixa eu voltar lá no vídeo, e faço a demonstração do que está acontecendo com a mola. Então, primeira coisa que eu faço, eu prendo a mola numa extremidade, eu peço para alguém segurar a mola em uma das extremidades. Aqui é um professor da USP que está fazendo esse vídeo, né? E ele
promove perturbação na mola, de tal forma que a energia se propaga nessa mola de uma extremidade até a outra, fazendo com que cada ponto da mola oscile apenas indo para frente e para trás. Então, a energia vai da mão dele para a extremidade que está fixa da mola aqui num canto, e cada pedacinho vai para frente e para trás, como no caso que eu mostrei para vocês ali das ondas sonoras, tá? Tem um fenômeno aí ocorrendo, também é o fenômeno da reflexão, mas depois eu vou falar. Aqui ele está produzindo ondas do tipo transversal, isso é, a energia continua indo da mão dele para outra extremidade da corda, porém ele está dando um tapa na corda, né? E aí você percebe que as ondas se propagam de maneira transversal, perpendicular à direção da propagação, que é o caso daquela corda, quando eu mostrei no primeiro vídeo, sendo chacoalhada por uma pessoa. A energia vai numa direção e cada ponto da corda apenas sobe e desce. Então, se eu olhar na minha figura, né? Aqui eu tenho uma figura que representa uma onda transversal, então a energia está indo na horizontal, nessa situação de baixo, né? Enquanto cada pedacinho dessa mola apenas sobe e desce. Então, a direção da oscilação é perpendicular em relação à direção da propagação da energia, diferente da onda longitudinal, que a energia se propaga na mesma direção que essas partículas estão oscilando, ok? Então, nós já sabemos classificar em relação à natureza, mecânica, eletromagnética e gravitacional, que são de naturezas diferentes, né? Já sabemos classificar em transversal e também longitudinal. Agora, nós precisamos classificar em relação à direção da propagação. Em relação à direção da propagação, nós vamos classificá-las em ondas unidimensionais, bidimensionais ou ainda tridimensionais. Aqui eu não tenho figuras, eu vou tentar explicar para vocês. Quando eu pego uma corda, estico a corda, e nessa corda, posso prender ela numa extremidade. Essa corda, eu provoco uma perturbação, seja transversal ou longitudinal, a energia se propaga em uma única direção. Isso é, a energia sai de uma ponta da corda e vai para outra. Não importa se essa corda está oscilando transversalmente ou se essa corda está oscilando longitudinalmente. A direção da propagação da energia é uma apenas. Então, nesse caso, eu digo que é uma onda do tipo unidimensional. Se eu tenho um lago, imaginem aqui que eu tenha tirado um recorte aqui de um lago, tá? Nesse lago que tem água, eu jogo uma pedrinha. Eu observo que nesse lago, na superfície do lago, vão se formar ondas. Eu estou representando ondas aqui por esse círculo, tá? Essas ondas estão se propagando por toda a superfície do lago. Se essas ondas se propagam em toda a superfície do lago, isso significa a energia está indo em todas as direções da superfície do lago. Portanto, eu tenho uma situação onde essas ondas são bidimensionais, tem duas dimensões, ok? Quando uma pessoa fala, ao falar, ela está produzindo ondas sonoras. Essas ondas sonoras, inclusive, elas são desenhadas de maneira esférica. Por quê? Porque o som, quando ele se propaga, ele é capaz de ocupar as 3 dimensões. Isso é, a dimensão X, Y e Z. Quando você fala, o som produzido pela sua voz, ele é capaz de ocupar uma sala inteira. Então, seria um exemplo de uma onda tridimensional. Sempre que eu desenhar para onde a energia está se propagando, nós vamos estar desenhando o que nós chamamos de raio de onda. Então, o raio de onda, ele é uma seta, né? Ele é representado por uma seta que nos dá
algumas orientações de para onde a energia está indo, em qual direção, em qual sentido a energia está se propagando quando ela é produzida aí em um meio material ou não, tá? Para onde essa energia está indo. Como é que nós vamos calcular as velocidades de propagação das ondas? Aqui eu tenho um videozinho mostrando uma onda transversal. Então, vejam, a energia está indo de uma ponta para outra aqui no eixo X, ok? Então, cada pedacinho da corda apenas sobe e desce. Então, é uma onda do tipo transversal que eu tinha aí nesse vídeo. Para calcular a velocidade da onda, nós vamos usar a expressão ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS, para nós, é a distância percorrida pela energia, tá? Qual foi a distância que a energia percorreu? Então, se eu voltar aqui no meu vídeo, meu videozinho, deixa eu voltar ele um pouquinho, vamos ver se eu consigo voltar ele, tá? A energia saiu dessa extremidade e foi para essa extremidade. Não importa o que aconteceu com cada pontinho que eu tenho aqui, o que importa é a distância que essa energia percorreu. E para percorrer essa determinada distância, ela demorou um certo intervalo de tempo. Então, eu vou usar a expressão que nós usávamos lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Eu vou fazer aqui uma representação de uma oscilação completa, tá? Nós vamos contar ondas de acordo com o número de oscilações que nós vamos ver na nossa figura, ok? E aqui eu tô desenhando ondas do tipo senoidal, tá? Ondas que se parecem aqui com o tio, aquele símbolozinho, aquele acento gráfico que a gente usa, né? Então, aqui eu tenho uma representação de uma onda completa. Ondas são produzidas com uma determinada frequência. Então, lembrando, o conceito de frequência para nós nada mais é do que o número de ondas agora que nós temos durante um certo intervalo de tempo. Se eu tiver apenas uma onda sendo produzida, meu número de ondas é 1, e esse intervalo de tempo nós vamos representar pela letra T maiúsculo, que representa para nós o período. Então, frequência é o inverso do período. E eu já comentei com vocês esses conceitos em aulas de movimento circular. Se eu fizer uma figura deste jeito aqui e perguntar para vocês quantas ondas eu tenho na minha figura, eu vou ver quantas oscilações completas eu tenho. Então, eu tenho aqui uma oscilação completa, então a minha onda começou aqui, né? Se propagou para lá, cada pedacinho aqui foi subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Aqui na minha figura, quando eu completei esse tio aqui completa, essa oscilação completa, tenho uma onda, portanto, uma onda e meia, tá? Os pontos mais altos dessa onda recebem o nome de crista. E o ponto mais baixo recebe o nome de vale. Então, nós temos numa onda, se eu desenhar aqui um eixo que eu chamar de eixo X aqui no meio, né? A distância que eu tenho entre o eixo X e o ponto mais alto, que é a crista, essa distância nós vamos chamar de amplitude da onda. A distância entre o eixo X e um vale também corresponde à amplitude de uma onda, ok? A distância entre dois pontos que se repetem numa onda, então aqui eu tenho, por exemplo, duas cristas, uma crista aqui do outro lado. A distância de dois pontos que se repetem em uma onda, ou a distância de uma oscilação completa, nós vamos representar pela letra lambda do alfabeto grego, e ela para nós significa comprimento de onda. Ok? Então, algumas características que a minha onda tem. A minha onda tem um comprimento de onda, que nós chamamos de lambda.
As ondas possuem frequência, que é o número de ondas que eu observo durante um certo intervalo de tempo, a distância entre uma corda parada, o eixo X, e o ponto mais alto da oscilação, ou o ponto mais baixo, nós chamamos de amplitude. O ponto mais alto da oscilação é a crista, o ponto mais baixo é o vale. Vamos supor que eu tenha uma corda, aqui eu vou limpar a minha tela, só um momento. Tela limpa. Vamos supor que eu tenha uma corda com extremidade A e extremidade B. E nesta corda eu observo este padrão de oscilação. Ok? Quantas ondas eu tenho nesta minha corda? Uma oscilação completa, duas oscilações completas. Portanto, eu posso dizer que nessa minha corda existem duas ondas completas, ok? Duas oscilações completas. Ou ainda posso dizer que nessa corda existem dois lambdas, dois comprimentos de onda. Se eu for calcular a velocidade das ondas nesta corda, como é que eu faço para calcular as velocidades das ondas nessa corda? Eu vou usar a expressão ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS é a distância da extremidade A até a extremidade B, porque a distância de A até B é a distância que essa energia vai percorrer. Mas nessa distância AB, o que eu observo que tem? Tem duas ondas, tem dois lambdas, eu estou dando um exemplo, ok? Durante um certo intervalo de tempo. Número de ondas dividido por intervalo de tempo, ó, duas ondas dividido por intervalo de tempo, essa grandeza física, número de ondas dividido por tempo, é chamada de frequência. Então, nós também vamos calcular a velocidade de uma onda como sendo comprimento da onda multiplicado pela frequência, ok? Eu poderia ter uma corda de extremidade AB maior, ok? E nessa corda AB eu poderia ter isto aqui, ó. Uma, duas, vamos supor isso aqui, ó. B vai parar aqui. Quantas ondas na corda? Uma, duas ondas e meia. Então, eu sei que tem nessa corda 2,5 lambdas que se propagaram no intervalo de tempo ΔT. 2,5 é o número de ondas que eu tenho ali. Por intervalo de tempo, de novo, é frequência. Então, V é lambda vezes F. E essa é a expressão que nós vamos calcular para a velocidade de uma onda. Outra coisa que eu preciso falar para vocês antes de encerrar a aula é que eu fiz uma representação das ondas aqui transversais, mostrando crista como ponto mais alto e vales como os pontos mais baixos. Porém, nem sempre as nossas representações vão aparecer desse jeito. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, do lado direito da minha tela, um tanque com água e produzir ondas nesse tanque com água, eu vou representar essas ondas por linhas pontilhadas e linhas cheias. As linhas pontilhadas representam os vales. As linhas cheias representam as cristas. As cristas, como elas estão sempre na parte superior, nós vamos dizer que as cristas estão em fase uma com a outra. Os vales, como estão sempre na parte inferior, nós vamos dizer que eles estão em fases um com o outro. Então, crista com crista está em fase, vale com vale está em fase. Crista e vale estão em oposição de fase, porque um está numa parte mais alta e o outro está na parte mais baixa. Então, se eu colocar algum exemplo para vocês do tipo, vou apagar a tela, ok? Do tipo que eu quero saber assim, tem um tanque e nesse tanque que tem água, eu produzo
com um lápis, batendo ali no meio do tanque, eu produzo ondas circulares, ok? Linhas cheias, linhas pontilhadas. E eu quero que vocês representem os raios dessas ondas. Se eu tenho um tanque e eu tô produzindo ondas aqui no meio, tô cutucando aqui no meio para produzir ondas, eu sei que a energia tá indo para toda a superfície do lago. Então, como que eu vou representar os raios de onda? Eu vou representar os raios de onda por setinhas. Não são vetores, tá? É só uma maneira de eu representar aqui os meus raios de onda. Vamos supor que eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. E eu queira que vocês me digam se eles estão em fase ou em oposição de fase. Vocês vão me dizer, o A é uma crista, o B é um vale, porque está na parte pontilhada. Se A é crista e B é vale, eles estão em oposição de fase. O A sendo crista, o C sendo crista, porque estão em linhas cheias, crista e crista estão em fase. O B e o C, o B é um vale, o C é uma crista, vale e crista, oposição de fase. Se eu quiser saber o comprimento dessa onda, por exemplo, eu posso arrastar esse ponto A para uma outra posição, desde que esteja ali na mesma linha cheia, e eu sei que a distância entre A e C é a distância entre duas cristas. A distância entre duas cristas é um comprimento de onda, é uma onda inteira, portanto, aí eu tenho um lambda. Se eu fizer uma representação assim para vocês, eu tenho uma crista, um vale, oposição de fase. Vou chamar de crista 1, vale 1. A distância entre uma crista e um vale não é uma onda completa, isto é, meia onda. Para eu ter uma onda completa, eu preciso ter uma outra crista aqui. A distância entre duas cristas é um comprimento de onda. Ou, se eu quiser, a distância entre dois vales também é um comprimento de onda, ok? E com isso, eu vou encerrando a minha aula de conceitos iniciais. Na próxima aula, eu vou começar a falar dos fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância, reverberação e efeito Doppler. Esses são os 8 fenômenos ondulatórios que eu vou conversar com vocês, não todos na próxima aula, mas nas próximas aulas eu estarei falando especificamente deles. E uma boa semana para todos nós e até a nossa próxima aula.